Municipal. Regimento da Audiência Pública Municipal para a apresentação do projeto de concessão de saneamento, água e esgoto da cidade de Andradas, no estado de Minas Gerais, conforme Lei Ordinária número 3196 de 2018 e alterações. Do objetivo: a presente audiência pública aberta a qualquer interessado tem por objetivo apresentar o projeto de concessão do saneamento, água e esgoto no município de Andradas, com vistas a promover sua ampla divulgação e aprimoramento. Os documentos pertinentes ao projeto da concessão estão à disposição para consulta pública desde o dia 19 de novembro de 2025 no site andradassustentável.com.br. A consulta pública permanecerá aberta até o dia 19 de dezembro de 2025. Sugestões e contribuições poderão ser realizadas pelo próprio site. Da data e local. A audiência realizar-se-á no dia 16 de dezembro de 2025, a partir das 18 horas, no Teatro Municipal de Andradas, localizado na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, com transmissão ao vivo na página do Facebook da Prefeitura de Andradas. Da participação. A participação é garantida a todo cidadão e cidadã através da presença no evento e do encaminhamento de considerações e proposições para aqueles que estiverem presencialmente no evento, observando os termos deste regimento. Será permitido o acesso presencial ao local da audiência, no Teatro Municipal de Andradas. Os autorizados a ingressar no local que desejem apresentar manifestações poderão fazê-las oralmente. Observado o tempo máximo de audiência, a mesa procurará responder os questionamentos ou as manifestações apresentadas após apreciação durante intervalo programado para a sessão. As respostas às questões não respondidas durante a audiência serão disponibilizadas no site indicado no item 1 no prazo de 7 dias após o encerramento do período de consulta pública, que ainda estará aberta na época. Não será concedido tempo para réplica às respostas oferecidas pela mesa. Os interessados em acompanhar a audiência pública por meio de transmissão ao vivo poderão acessar o link da transmissão indicado no item 2 deste regimento, ou seja, na página do Facebook da Prefeitura e, posteriormente, no canal da Prefeitura no YouTube. Os participantes presenciais deverão assinar a lista de presença disponível no local do evento. Dos procedimentos da audiência pública. A audiência pública municipal será composta de 4 fases, conforme o objetivo exposto neste regimento. São elas: primeira fase, recepção. Segunda fase, abertura da audiência pública. Terceira fase, exposição técnica. Quarta fase, encerramento da audiência pública. Primeira fase, recepção, com duração de até 10 minutos, contemplará a instalação dos trabalhos. Segunda fase, abertura da audiência pública, com duração de até 20 minutos, contemplará a leitura do regimento, composição da mesa diretiva, hino nacional e municipal, palavra das autoridades, abertura oficial da audiência. Terceira fase, exposição técnica, com duração de até 60 minutos, contemplará a apresentação por parte de um representante da consultoria, esclarecimento dos questionamentos pertinentes ao projeto. A mesa poderá avaliar o quantitativo de perguntas que serão respondidas durante o evento. Demais questionamentos poderão ser respondidos posteriormente no site indicado no item 3. Quarta fase, encerramento da audiência pública, com duração máxima de 5 minutos. Da duração da audiência pública. A audiência pública terá duração de até 2 horas e poderá ter o encerramento antecipado ou prorrogado a critério da presidente da mesa. Registro da audiência pública. Todos os depoimentos e exposições
serão registrados pelo município de Andradas por meio eletrônico, gravação em áudio e vídeo, de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento, como subsídios ao aprimoramento a que se destina a audiência pública. Ao fazer a inscrição e participar da audiência pública, todos os participantes autorizam a utilização e a divulgação pelo município das gravações referidas, bem como dos demais materiais apresentados durante a audiência pública. Demais questões, casos excepcionais, serão decididos pela mesa diretiva durante a audiência pública. Andradas, 16 de dezembro de 2025. Neste momento, damos início aos procedimentos da audiência pública para apresentar o estudo desenvolvido e colher contribuições da sociedade civil e dos cidadãos. Para compor a mesa diretora desta audiência, eu convido a prefeita de Andradas, senhora Margot Navarro Graziani Pioli, que presidirá esta sessão. O vice-prefeito de Andradas, senhor José Antônio Estivaninho. A secretária de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, senhora Tarsila Maria Sibila Brando Fayon. O sócio-diretor da Hauer, senhor Camilo Fraga. Head de Saneamento na Hauer, senhor Frederico Vasconcelos. Sócia-diretora da M. Viana Advogados, senhora Maria Silvia Viana. Gerente da Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura de Andradas, senhor Cláudio Júnior Araújo. Constituída a mesa, faço a leitura da programação prevista para esta solenidade, que tem o tempo estimado de 2 horas de duração. Após a abertura da audiência pública, será feita a exposição do projeto por um representante da consultoria Hauer, de forma contínua, sem interrupções. Logo em seguida, será aberto o tempo para esclarecimentos de dúvidas e sugestões. O procedimento para perguntas e respostas acontecerá da seguinte forma: as manifestações poderão ser feitas de forma oral. Será aberto também o microfone para as manifestações ou perguntas, pelo tempo de 2 minutos, e a equipe técnica responderá em sequência. E logo após os esclarecimentos, o encerramento da audiência. Peço a todos para ficarmos em pé e acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
Passo a palavra agora à prefeita, senhora Margot Navarro Graziani Pioli, presidente da mesa diretora, que fará a abertura desta audiência pública. Alô? Boa noite a todos e a todos. Quero aqui cumprimentar os senhores presentes, cumprimentar aqui o nosso diretor, chefe da Hauer, a empresa que nos está dando todo o suporte, em nome deles, os demais funcionários que fazem parte dessa empresa importante para nós, cumprimentar o Fred, cumprimentar aqui o nosso vice-prefeito, José Estivanin, a nossa secretária, Tarsila, de Planejamento e Meio Ambiente, a Silvia, responsável de toda a parte jurídica da parte da Hauer, e o nosso querido gerente, Cláudio, além dos demais aqui, a Priscila também, do setor de meio ambiente. É um momento que nós esperamos muito esse. Eu me lembro quando a gente assumiu a prefeitura pela primeira vez agora em 2021, a gente tinha na cabeça, apesar da Covid, que alguma coisa precisava ser feita com a questão do saneamento. Não tinha mais jeito de Andradas continuar como nós estamos, né? Resíduos sendo jogados nos rios, né? A questão da água, não estou aqui criticando a Copasa, eu tenho a presença de queridos amigos aqui da Copasa, mas dizer que alguma coisa precisava ser feita. E assim nós o fizemos, né? Tivemos aí uma PMI, desse processo todo surgiu a Hauer, e nós estamos muito satisfeitos com o andamento de todo o processo. Hoje de manhã nós tivemos em São Paulo, na Bolsa de Valores, a B3, com objetivos, foi muito importante, porque a Hauer trabalhou, convidou todas as pessoas, todos os empresários, investidores do setor de saneamento, e ali a gente viu um grupo muito grande de pessoas capacitadas, qualificadas, para num futuro próximo assumir a responsabilidade da concessão. Eu falo que é concessão porque houve uma colocação que é privatização. Não é privatização, ninguém vai vender nada. Concessão, você vai conceder por um determinado tempo, que tem começo, meio e fim, onde uma empresa que será habilitada através de um processo de licitação sairá vencedor e vai cuidar da nossa água e do nosso esgoto. Eu quero dizer aqui também que a Copasa terá a possibilidade de participar desse procedimento todo. Bem, diante disso, eu só quero lamentar aqui a ausência da Câmara Municipal, importante por um momento como esse. Afinal, vereadores são eleitos pelo povo, representam o povo, e a gente não tem nenhum vereador aqui da Câmara Municipal, nem o presidente, para poder dividir conosco um momento tão importante de ouvir a população da nossa cidade. Mas não tem problema, vocês estão aqui e vocês são o povo de Andradas, tá certo? Então, eu vou considerar que daremos início, então, à nossa audiência pública, e vou passar a palavra para quem? Agora nós vamos ouvir os senhores Camilo Fraga e Frederico Vasconcelos, da consultoria Hauer. Eles são... Sim, acho que eu falei demais. Obrigado, prefeita. Peço licença aqui só para ficar em pé, mais fácil aqui na apresentação. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui nessa linda cidade de Andradas. Prefeita Margot, aqui saúdo no seu nome todas as pessoas presentes e os membros da mesa. Nosso dia de hoje está movimentado, né? Bastante movimentado. Tivemos um ótimo evento na Bolsa hoje pela manhã. Pelo menos acredito que nós tivemos ali, prefeita, sem dúvida alguma, as maiores empresas responsáveis pelo saneamento no Brasil, e é importante mostrar isso à população de Andradas, ou seja, existem investidores interessados nesse projeto e são investidores altamente qualificados. Mas hoje, tal como
nós fizemos pela manhã, a lógica desse evento nada mais é do que ouvir a população, ouvir contribuições, críticas, melhorias. Nós estamos exatamente nesse momento. É o que a legislação determina. Nós tivemos o período de consulta, nós vamos mostrar agora há pouco, iniciado no mês passado, em novembro, e é bom que a gente já tenha aí mais de 3 semanas, mais de 20 dias já corridos. Os documentos foram publicizados, estão públicos, qualquer pessoa tem acesso, e nós ainda temos todo o final dessa semana para ouvir contribuições, melhorias, críticas ao projeto. Tá? A Hauer é uma empresa que lida com o assunto de concessões há mais de 10 anos, nós temos uma experiência grande em projetos de saneamento, mas a gente sempre aprende, sempre é um novo momento, os momentos de consulta e audiência pública. Então fiquem à vontade, a despeito de toda a formalidade que a nossa mestre cerimônia muito bem nos conduziu até aqui agora, e ela é necessária, porque isso é um rito, né, prefeito? Nós estamos participando de uma etapa do que diz a legislação. Fiquem à vontade para a gente, após a apresentação, nos perguntar, criticar, questionar. Nós estamos aqui por conta disso, né? Essa é a ideia desse evento. Aqui só para mostrar um pouco da experiência da Hauer em saneamento. Nós temos aqui em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, nós fizemos no ano de 2023 o maior leilão do ano no país, que foi o município de Governador Valadares. Estamos fazendo também o município de Alpercata, Pedro Leopoldo e Matosinhos. O município de Alpercata, inclusive, está com o edital publicado, uma etapa um pouquinho à frente aqui de Andradas, com o leilão ocorrendo no mês de janeiro. Temos aqui, vizinho, nosso estado vizinho, onde estávamos agora pela manhã, nós fizemos o município de Garapava, e o município de Garapava conta muita similaridade com o projeto daqui, pois lá havia a concessionária companhia estadual, a Sabesp. A Sabesp, inclusive, participou do leilão, mas foi derrotada por uma outra empresa. Então, mostra também que as companhias estaduais são muito bem-vindas e têm toda a disponibilidade a participar dos projetos. E nós estamos fazendo o projeto na cidade de Americana, também em São Paulo. Para mostrar o tamanho das diferenças de projetos, Alpercata é uma cidade de 7 mil habitantes, e nós também estamos fazendo o município de Salvador, que é hoje, do ponto de vista municipal, no âmbito municipal, o maior projeto de concessão sendo modelado, e também já fizemos o projeto na parte de modelagem econômico-financeira, esse contratado pelo BNDES, no município de Porto Alegre. Então, esses são os projetos de concessão. A despeito de todos esses projetos de concessão, a gente ainda tem os trabalhos de regionalização. Nós fizemos os 6 blocos regionais do estado do Mato Grosso. Estamos concluindo a valoração dos ativos do SEDAI, que é a Companhia Estadual do Rio de Janeiro, o primeiro contrato de valoração de ativos do país. Nós somos verificador independente da CAGES, da Companhia do Estado do Ceará, e da Companhia do Piauí, e somos o certificador independente do estado de Sergipe. Então, de norte a sul do país, nós temos atuação bem consolidada na área de saneamento, está aqui demonstrada. Como é que nós chegamos até esse momento? Esse momento está aqui, na audiência pública, dezembro de 2025, mas nós começamos em maio de 2025, quando a Prefeitura nos autorizou a iniciar os estudos. Que o que a Prefeita disse, o município publicou o PMI é o procedimento de manifestação de interesse, é um chamamento, onde a Prefeitura chamou as empresas de consultoria a construir esse projeto. Então nós fomos habilitados, estamos aqui fazendo esse trabalho desde maio, e foi um trabalho que basicamente durou 6 meses, a fase de estudos. E aqui, Prefeita, tal como fizemos de manhã, e vale a menção a todos
os cidadãos aqui presentes, quem nos ouve e nos vê pelas mídias sociais, foi um prazo recorde. Isso devido à qualidade da equipe da Prefeitura de Andradas, né? Não seria possível um prazo de 6 meses nós realizarmos esse estudo se não fosse a qualidade das informações que a gente encontrou aqui, da receptividade com a qual a equipe nos tratou, com a reciprocidade. São trocas que aconteceram, muitas trocas ao longo desses 6 meses. Em novembro, como eu disse, nós publicamos o edital, todos os seus anexos, o contrato. Então, desde o mês passado, nós temos esse edital e anexos de maneira publicizadas. Mais precisamente no dia 19 de novembro, a gente começou a colher todas as contribuições que vieram, seja de empresas, de cidadãos, das companhias públicas, das agências reguladoras. Qualquer um pode fazer essa contribuição, e a gente encerra 30 dias depois, no dia 19 de dezembro, salvo engano, no próximo sábado. Então temos essa sexta, né? Toda essa semana para ainda receber essas contribuições, né? Nós, depois desse momento, nós vamos fazer, obviamente, a revisão dos estudos. Então, ou seja, todas as contribuições que vieram, sejam elas, independentemente de como vieram, elas são positivas ao estudo, e por isso a formalidade desse momento agora. E nós vamos ter, então, um momento de avaliação, de análise, de contra-resposta a todas essas contribuições que nos foram feitas, tais como hoje pela manhã na Bolsa, na B3. Daí, então, o município pode, quando achar pertinente, realizar a publicação do edital. A publicação do edital, na nossa visão, ela precisa estender a um período maior do que a legislação determina como um período mínimo. Isso porque nós vamos estar agora na época de final de ano, né? Começando janeiro. Então, nossa recomendação aqui à equipe da Prefeitura e à Prefeita Margot é que a gente tenha, na segunda semana de janeiro, a publicação do edital, se for possível, e aí a gente teria lá no final de março ou na primeira semana de abril o leilão na Bolsa de Valores, o leilão na B3, que é o local melhor, mais público, seguro, transparente, de maior transparência que nós temos no Brasil para fazer um leilão, né? Grandes leilões, vocês têm acompanhado aí pela imprensa, né? Literalmente o município bateu o martelo, a prefeita vai ter oportunidade, e acreditamos que essa é a primeira vez, né, do município de Andradas na Bolsa, e nada mais é do que tornar ainda mais público, mais robusto a segurança desse projeto. Então, e daí, dado o vencedor do leilão, e aqui é um leilão igualzinho os leilões de gado mesmo, né? Quanto maior a outorga, quanto maior o pagamento da outorga que for ofertado ao município de Andradas, sagrar-se-á o vencedor desse leilão, né? Essa é a ideia. Então, acreditamos que final de março, início de abril, essa pode ser uma data que a gente aconteça isso. E se nesse leilão essa empresa, esse consórcio, esse grupo que ofereceu a maior outorga estiver devidamente habilitado, isso vai ocorrer a conferência de todas as documentações e exigências necessárias pós o processo. Se ela estiver habilitada, ela então é convidada pelo município a assinar o contrato, e aí dá-se uma constituição de uma sociedade de propósito específico, uma empresa novinha que vai assumir então a concessionária responsável por assumir a execução da concessão de água e esgoto. Alguns pontos de diagnóstico, e aí que isso é importante, o número, para que toda a população compreenda bem o porquê de estarmos nesse momento aqui, né?
Primeiro, todos vão se lembrar, há poucos anos atrás, um pouco mais de 5 anos, nós tivemos a publicação do Marco do Saneamento. E o Marco do Saneamento tem 2 grandes números importantes. Primeiro, 99% de água tratada e 90% de esgoto tratado até o ano de 2033. Né? Como está o município de Andradas, dado esses 2 números? Primeiro, nós temos 75% de atendimento de água, ou seja, ainda precisamos crescer 24%. Para crescermos essa necessidade, nós precisamos de investimentos que precisam ser feitos. O esgoto é coletado, mas ele não é tratado. Essa é a grande diferença e esse é o grande investimento, o investimento mais robusto necessário a esse projeto. Nós estamos falando aqui que nós precisamos crescer 79%, né, nos próximos 7 anos, 8 anos. Né? Nos próximos 8 anos, o município precisa fazer 7 vezes mais do que já fez até hoje. Isso só é possível com investimento. Né? Então, esse é o primeiro ponto importante. A prefeitura não tem capacidade financeira e nem capacidade técnica de fazer esses investimentos. Por isso, o melhor instrumento, tal como é feito em vários locais do país, convidar a iniciativa privada para fazê-lo. E aqui, o que vai estar presente nessa concessão? Qual é o escopo? O que são os objetivos do contrato? Né? O que vai ter lá no contrato? Primeiro, nós vamos estar lá falando sobre captação, tratamento e distribuição de água, obviamente, e a mesma coisa de esgoto, captação, tratamento, coleta e tratamento de esgoto. Nós vamos, com isso, cumprir a meta que é determinada lá pela legislação do Marco do Saneamento, que é o 2033. Nós vamos ter um centro de controle operacional. Esse CCO é muito importante porque ele é o responsável por disparar as unidades, prefeito. Caso haja um rompimento, caso haja alguma urgência, é desse centro de comando que a concessionária toca o projeto. Nós temos, obviamente, a necessidade de um sistema de atendimento ao consumidor, um SAC, e aí a operação, manutenção do sistema e todos os investimentos que são necessários. E aí, friso, responsabilidade integral, total da concessionária aqui, ora proposto a sua contratualização. Suas justificativas, né? A palavra saneamento deriva da palavra saúde, né? Então, investimento em saneamento é nada mais do que, principalmente, termos investimento em saúde, né? Existe um número muito interessante que, quando a gente alcança, principalmente o tratamento de esgoto, coisa que nós estamos muito aquém aqui em Andradas, nós temos uma redução de até 30% de casos de diarreia nas crianças, principalmente são as mais afetadas. E, sem dúvida, isso contribui com uma melhoria de qualidade de vida e, por sua vez, como o impacto se dá na saúde, principalmente das crianças, a melhoria no ensino também ocorre. Isso é importante de ser falado, que o saneamento bloqueia, inibe, atrasa o crescimento das nossas crianças aqui no município de Andradas. Então, essa retirada, esse problema, sem dúvida alguma, nós vamos ter um ganho, e aí existe um aumento também, dado a melhor escolaridade, provavelmente de até mais de 7% na renda da própria população. Então, esses são dados bem interessantes. Nós temos, esses números são muito divulgados, e é importante a gente ter. O Instituto Trata Brasil tem uma métrica bastante interessante, que calcula todas esses outros ganhos, né, que a gente chama de indireto, mas ele é de fato um produto direto à população, no caso do tratamento do esgoto. Os benefícios, né? Primeiro, existe uma tarifa social, hoje mais ou menos 14%, 13,9%, quase 14% da população está nessa tarifa.
E aí aqui é importante, houve uma legislação super nova, a Lei 14.898, hoje falamos pela manhã, provavelmente esse projeto de Andradas e o projeto agora de Pernambuco sejam os projetos mais novos que já contemplam essa legislação. Nós estamos falando que 2.400 famílias em Andradas têm direito a esse valor mínimo que a gente chama de tarifa social. Os investimentos. Nós temos 190 milhões nos 8 primeiros anos, exatamente até alcançarmos o 2033. E aqui a gente tem os picos, no ano 5 e no ano 6, o grande investimento, aí boa parte, prefeita, na estação de tratamento de esgoto que está sendo proposta. Né? E nós temos, ao longo dos 30 anos do contrato, 312 milhões de reais sendo investido no município durante todo esse período. O que significa isso do ponto de vista econômico, os indicadores econômicos? Será pago ao concessionário privado uma taxa de atratividade de R$ 9,79, isso remunera o capital investido. O prazo, como eu disse, do contrato são 30 anos. Os investimentos, CAPEX é a palavra em inglês para investimentos, o CAPEX total 312 milhões de reais. A receita que será paga por cada uma das casas, por cada uma das famílias ao longo dos 30 anos de contrato, nós estamos falando de 1,2 bilhões de reais, e o leilão inicia-se, prefeito, no mínimo com 3 milhões e 650 de outorga, ou seja, o vencedor começa a disputa por aqui, né? E nós vamos ter, se Deus quiser, muitos lances, né? Aumentando e muito a outorga desse projeto. Importante ponto aqui, né, o contrato com a Copasa, do ponto de vista jurídico, né, e judicial, ele teve uma rescisão judicial determinada pelo Tribunal de Justiça e ele vence, efetivamente, ele encerra em 2027. Ou seja, o município está hoje capaz de fazer o que nós estamos colocando aqui, porque o município tem hoje todo o direito de atuar buscando um novo contratante, e a agência reguladora do sistema de água e esgoto, a ARSAI, a agência estadual que regula os contratos da Copasa, estima em 10 milhões e 100 mil a indenização necessária que deve ser paga à Copasa. Então, mais uma vez, esse recurso não sai da prefeitura, esse recurso será pago pelo concessionário à Copasa. Aqui as localidades beneficiadas, nós temos os distritos também envolvidos, os ativos de água estão colocados aqui, aí nós estamos falando das estações de tratamento, os observatórios, as elevatórias estão aqui colocadas, e também as propostas, a estrutura de esgoto e a estação de tratamento que a gente entende ser necessária a ser construída, e os resultados são a grande expectativa, né? E os 2 pontos, nós termos em 2030, então 3 anos antes, nós vamos ter 99% do tratamento de água ofertado a toda a população, em 2033 o 90% de esgoto, e aqui outra grande chaga no saneamento no Brasil, isso não é característica apenas de Andradas, existe uma perda muito grande que precisa ser diminuída. Então nós vamos ter um indicador de 25% de perda até o ano de 2033, e a gente beneficia mais de 40 mil habitantes até o ano de 2055, se a gente começasse agora, né? Se começar no ano de 2026, que é a lógica, até o ano de 2056, que completa o ano 30 da concessão. E aí, como a gente já disse, os ganhos são, obviamente, mais saúde, nós vamos ter uma economia e uma eficiência clara sendo trazida ao município de Andradas, e, do ponto de vista ambiental, o município vai ter a conservação dos seus leitos, dos seus córregos, dos seus rios. Então, e aqui, importante a todos vocês, quem quiser, por favor, só tirar uma foto aqui desses QR Codes. Aqui, esse QR Code de baixo
tem todos os documentos lá colocados, é o local onde ficam o edital, o contrato e os anexos, e o QR Code de cima, nós temos o formulário para contribuições, que, como eu disse, podem ser feitas até sexta-feira, dia 19. A ideia aqui nada mais é que a gente tenha total transparência, e por isso estamos aqui fazendo isso, tal como fizemos hoje pela manhã na Bolsa, e com isso tenhamos a participação popular. Era essa a ideia, e eu vou voltar aqui e deixar esse slide à disposição, para que os senhores possam ficar à vontade para participar. E mais uma vez, prefeita, como presidente da mesa, nós estamos aqui à disposição para responder questionamentos, dúvidas, críticas, quaisquer que sejam, conforme a sua moderação. Muito obrigado. A gente vai passar o microfone. Estamos à disposição. Está aberta agora, né, a sessão de perguntas e respostas. Quem estiver disponível. Boa noite a todos. Primeiro, vocês já têm um projeto de como vai ser essa captação desse esgoto, porque hoje ele é lançado dentro dos córregos que cortam a cidade. Essa captação vai ser antes desse esgoto chegar aos córregos, ou vai ser no ponto final da cidade, onde esse esgoto vai ser tratado? Vai falar com você, Fred. Desculpa, como é que é seu nome? Tânia. Então, ótima pergunta. Muito obrigado, primeiro, porque é muito importante para a gente explicar. Você conhece aqui muito melhor que eu, né? Sua própria cidade. O que acontece? De fato, os 3 córregos principais que cortam a cidade hoje estão completamente poluídos. No nosso diagnóstico, a gente inclusive teve a oportunidade de abrir em alguns pontos, postos de visita, dos córregos que são canalizados. Eles, infelizmente, um bom trecho deles na área central não está mais no leito natural, né? E a gente conseguiu perceber que é possível que a gente faça a coleta desse esgoto através de interceptores, que tem esse nome exatamente porque ele intercepta o esgoto coletado antes de chegar no córrego, por dentro dessas próprias bandeirinhas. Essa era a nossa principal preocupação. Então, o que vai acontecer aqui é a despoluição total dos córregos até 2033. Isso é uma obrigação da futura concessionária, que, inclusive, se ela não conseguir cumprir isso, ela vai ser uma infratora do seu próprio contrato, porque isso está como cláusula do contrato, uma vez que tem um anexo lá na consulta pública chamado caderno de encargos, que traz todas as obrigações da concessionária ano a ano. Aquele cronograma de investimentos, ali no caderno de encargos, para cada ano vai dizer o que ela tem que fazer. Então ela tem. Por que são também esses 8 anos para alcançar essa plenitude do tratamento? Porque a gente não consegue fazer isso em 2, 3 anos. Ela precisa vir aqui, fazer as sondagens, fazer os projetos, fazer os licenciamentos. E hoje em Andradas a gente tem cerca de 8 estações de tratamento do esgoto, que são muito pequenas, porque aqui, exatamente para contornar os novos loteamentos, como não existem os interceptores, foram feitas várias estações pequenas. Essas estações também trazem uma característica que a nova normativa que veio agora, ela exige que se tire o nitrogênio, chama de nitrogênio amoniacal, né, da amônia, e presente no esgoto. Essas estações, em sua maioria, não têm essa capacidade, então elas não conseguiriam alcançar o que é necessário que a própria norma traz. O que nós estamos prevendo, então? Os interceptores, há também uma parte de expansão e substituição de redes antigas, mas o principal é os interceptores. Isso a gente fez num nível quase que um projeto básico mesmo, né? A gente fez isso para o município inteiro. Teremos uma estação principal aqui no Jaguari, tá? Por 2 motivos, aliás até 3, né? Porque aqui é o escoamento principal da cidade, a maior parte do esgoto naturalmente pelos interceptores vai escoar até aqui. Depois, a gente tem uma área disponível, isso também é muito importante. Tem um quarto, está afastado da cidade, então isso não vai criar problema com vizinhança, porque bem ou mal a estação acaba tendo algum incômodo em quem está ali no seu entorno direto. E finalmente,
a gente consegue, com isso tudo, fazer um licenciamento e ter um rio capaz de receber esse esgoto tratado. Já previsto aqui o nível máximo de tratamento para atender a nova norma. Tem uma ET menorzinha, São Cristóvão, está verdinho, quadrado lá em cima, que ela vai ser mantida e ampliada, porque uma parte do esgoto ele naturalmente escoa para lá. Então, a meta aqui, mais além de todas essas que nós dissemos, é os rios completamente despoluídos com esgoto sanitário. Porque tem lugares na cidade que paredes de casa fazem divisa com córrego, então fica uma coisa meio complicada. Isso é um mal de Minas Gerais inteiro, né? Em várias partes. Pecado do passado. Né? É possível fazer. Tem que fazer passando interceptor, às vezes, ali atrás da casa mesmo. É uma obra difícil, mas talvez a mais difícil que foi feita dessa forma é no Rio Pinheiro de São Paulo. Eu já tive a oportunidade de ver a apresentação de como fizeram, e é um desafio gigante, e estão conseguindo. E o que vai ser feito com essa água depois dela ser despoluída? Então, a perspectiva é que a remoção da carga orgânica aqui e lá supere 90% da carga orgânica, ou seja, a poluição do esgoto supere 90%, que é até muito maior do que a gente vê as maiorias das estações funcionando hoje em Minas Gerais, que estão por volta de 70%. Varginha, por exemplo, tem uma que é por volta de 70%. Mas aqui vai ser mais de 90% a 95%. E isso depois, aí isso é outorgado, se o rio é estadual, é no IGAM, eles lançam uma outorga que você pode jogar essa vazão do esgoto tratado aqui. É possível usar reuso? Talvez no futuro, eu acredito que sim. É isso que eu queria saber. Vocês vão bombear essa água para a gente tornar a consumir essa água aí? Não está previsto isso no nosso projeto, porque esse investimento também é muito alto. Então, aqueles 312 subiriam para 400. Mas é uma coisa que é possível. Pode acontecer. É possível, e se no futuro isso fizer sentido para a concessionária, a gente colocou lá no caderno de encargos que ele tem que fazer esse estudo de avaliação econômico-financeira. Hoje não é viável, mas no futuro provavelmente o será. Provavelmente. Eu tenho mais uma dúvida. Tânia, deixa eu só te corroborar aqui com o Fred, complementar um pouco disso. Todo o estudo do projeto, ele é um estudo que ele faz uma previsão do futuro, né? E como previsão do futuro, nós podemos acertar como podemos errar, né? E aí é importante o papel da concessionária estar delimitado nos índices. Lembra lá o principal índice que a gente falou? Ter 99% de água tratada disponível à população. Esse é o índice principal. Qual será a opção necessária daqui a 20 anos? Pode ser que seja essa, pode ser. Aí o futuro decidirá, desde que, mais uma vez, a concessionária atenda ao índice de 99% de água tratada. Mas hoje, esse é um número, a água da Mantiqueira aqui é uma água que jorra bastante, tem muita capacidade. Na nossa avaliação, não existe necessidade para fazermos isso. Então, mas tem também, quando tem tempos de estiagem, que a gente sofre, pena muito com a escassez. Então, tem um projeto para aumentar esse volume de água aqui na cidade, não é? Tem. E aí, esse aqui, nós fizemos questão de trazer os artigos de água. Esse aqui são todas as unidades hoje operadas pela Copasa. E o que é importante? Você vai ver aqui em laranja, são as atuais captações. Tem investimentos, desses 312, mais ou menos 184 são para o esgoto, 110 são para a água. Então a maioria é para o esgoto, mas a distância entre esses dois não é tão grande assim. E o que é previsto? A melhoria dos barramentos, para que se tenha mais disponibilidade hídrica, inclusive regularização ambiental, a melhoria das captações com aquelas estações de bombeamento, melhoria da estação de tratamento, mas principalmente. Aqui a gente trouxe a meta de redução de perda de 25% até 2033, mas até 2040 a gente aperta para 20%. Hoje, oficialmente, aqui está em torno de 36%. A média do Brasil é 40%. Então, se fosse fábrica de água, de cada 10 garrafinhas, a gente joga 4 fora e vende só 6. Né? A gente vai passar a ter 20%, que é um índice muito bom. Não é um índice impossível. Em Minas Gerais, a gente tem Uberlândia, por exemplo, um índice desse. Aqui pertinho em Campinas tem um índice desse, outras cidades do Brasil, as melhores também tem, e é isso que a gente quer para Andradas. Então, o que a gente tem aqui, vários, vamos lá, 3 pontos importantes para combater.
O primeiro deles, recuperação dos mananciais. Um segundo, a redução das perdas. Um terceiro, o consumo consciente. Faz parte da obrigação da concessionária ter um programa de educação ambiental. Dentro desse programa, o consumo consciente. A população também pode fazer parte disso. Hoje, o índice de consumo aqui em Andradas é 177 litros por habitante por dia. Se isso se reduzir para 150, a gente já reduz também esse problema da disponibilidade. Porque a gente vê grandes empreendimentos de loteamento aqui. E se tivesse casa em cada lote, teria água para todas essas casas que hoje não existem, né? Mas que no futuro existe uma previsibilidade de qual volume que Andradas aguenta. Tem, nós trouxemos nos nossos estudos o que a gente chama de estudo de demanda, está lá em anexos do estudo de engenharia, que é um dos cadernos do estudo de referência, e a concessionária também, ela assume o risco de demanda. Esse risco é de toda a concessionária. Então, se Andradas hoje, que está com 40 mil habitantes, 45 mil habitantes, se ela dobrar de tamanho, mas não está previsto os investimentos, às vezes ela vai ter que buscar água, 50 quilômetros daqui, isso está no risco dela, porque ela também vai faturar mais. Então, esse risco de demanda a gente traz no estudo populacional, com a previsão de chegada em torno de 50 e poucos mil habitantes, mas isso tudo já está previsto no estudo dentro do que a gente tem de parâmetros populacionais. Né? E é uma curiosidade, né? Até Serra da Mantiqueira está aqui do lado, vem Diamante aqui, que é Serra que chora. É curioso, né? Mas, enfim, essa disponibilidade hoje, as captações são muito próximas da cidade, quase que no perímetro urbano, né? Pode ser que no futuro ela tenha, isso está escrito lá também, e buscar novas fontes. E assim, uma crítica aos funcionários da Copasa, mas a qualidade da água que chega na nossa torneira como consumidora nem sempre é aquele líquido inodoro, incolor e insípido. Uma grande dia, corriqueiras ainda até, é um líquido amarelado, ou é um líquido branco, leitoso, efervescente, ou às vezes é só um ar que serve para ele. Então, tem que melhorar muito na qualidade. E outro ponto também que eu acho que deveria ser uma coisa independente é a análise de água. A Copasa, ou seja quem for, pode ganhar, mas eu acho que a análise tem que ser feita por uma coisa idônea, que não é a firma que vai fazer a sua própria avaliação, como que eu sou bom. É isso mesmo, Tânia. A gente tem, inclusive, nesse investimento, um bom investimento na estação de tratamento de água, mas para isso, em primeiro lugar, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele exige que todo prestador de serviço de saneamento envie as suas análises e tudo, inclusive assinadas. Eu fui diretor de um sistema municipal ali em São Lourenço, aqui em Minas, e eu assinava todo mês. E, além disso, neste contrato tem uma figura chamada de verificador independente. A gente tem aqui o poder concedente, a concessionária, é a agência reguladora que fiscaliza isso. Tem um caderno nosso só de indicadores, dentre eles são vários indicadores de qualidade da prestação de serviço, dentre eles essa qualidade da água, pressão é muito importante também, e aí os índices, né, que são físicos e químicos, e a própria agência pode fazer essa fiscalização, deve, inclusive, a ARSAI, ela de certa forma faz para a Copasa, mas o município aqui, inclusive, aderiu uma outra agência neste caso, uma agência aqui pertinho, ali do outro lado do estado de São Paulo, mas é ela que vai regular esse contrato, e ainda pode haver essa figura do verificador independente. Então, é importante a população ter consciência de se cobrar. Só uma última pergunta. Qual vai ser o custo para o consumidor final? Vai dobrar? Vai dobrar a conta? A população está sendo esclarecida a esse respeito, que a conta dela, ela consumindo a mesma quantidade de água, essa conta vai ser o dobro. Então, a regra tarifária é exatamente a mesma da Copasa, a mesma de hoje. Não vai haver nenhum aumento nessa regra tarifária. O que não acontece com o esgoto não é tratado, não é cobrado. Lá na frente, quando esse esgoto for tratado, vai passar a cobrar o esgoto, mas a água vai continuar com a mesma conta de hoje e só vai haver a recomposição inflacionária pelo IPCA. Tá? Então não tem aumento de tarifa, a tarifa é a mesma da Copasa. Tudo certo? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta?
Tenho 9 perguntas que eu elaborei aqui. Tá bom? Boa noite. Quero iniciar e deixar bem claro, né, que nós não somos contra investimentos nem contra melhorias do saneamento, né? O que nós estamos buscando aqui é um planejamento correto, né? Transparência e segurança hídrica ao longo prazo, né? Hoje teve uma divergência dos valores apresentados ali com os que eu vi no site da prefeitura, tá bom? Mas eu vou falar que eu peguei no site da prefeitura. Hoje os próprios dados apresentados mostram uma realidade preocupante. Apenas 71% da população total tem acesso à água, apenas 11,5% de esgoto é tratado, e existem 35,49% de perdas de água na distribuição, certo? Esses números indicam que o principal desafio não é apenas ampliar redes, mas corrigir falhas estruturais do sistema, tá bom? Diante disso, eu faço alguns questionamentos técnicos e acredito que seja fundamental. Vocês querem responder uma por vez? Pode ser? Foi realizado um estudo comparando o volume de água captado por bombeamento no rio com o volume de água perdido na distribuição, somado ao volume eventualmente descartado na ETA por falta de reservação? Perfeito. Como é que é o seu nome? Edson. Edson, muito obrigado. Foi tudo calculado. Se o senhor tiver acesso lá aos anexos, está disponível lá no site da consulta pública. Só vai perceber que no nosso estudo de demanda, a gente tem a população crescendo, a gente tem as perdas se reduzindo, então a gente está calculando esse ganho das perdas para quando a gente chega naquela vazão que vai atender toda a população. Certo, mas eu quero saber se vocês fizeram uma comparação. Vocês fizeram uma estimativa de cada um. Eu quero ver se vocês compararam para chegar na capacidade do reservatório. Nós estamos prevendo um reservatório novo na estação de tratamento de água exatamente para não acontecer isso, assim como estamos prevendo toda a reforma da estação de tratamento de água para evitar as perdas nas lavagens de filtros. O que acontece? Se essa estação de tratamento ela já está além do seu limite, que é o caso de cá, ela está tratando um pouco mais daquilo que ela aguenta. Isso faz com que você gaste um pouco mais de produto químico, mas tenha que lavar os filtros várias vezes, às vezes uma vez por dia, que não é comum. Nesse caso, você perde muita água no próprio processo de tratamento. Então, no nosso contrato, no caderno de encargos, está muito bem descrito. A gente tem a reforma da estação de tratamento, inclui um novo reservatório, eu não me lembro exatamente do volume, mas ele é bastante suficiente para aguentar toda essa demanda. A gente também compensa essas perdas de água. 30 anos. A gente também compensa essas perdas de água, porque isso é meta contratual. Então, a concessionária que chegar aqui, ela tem que cumprir com essa redução, 25% até 2033, 20% até 2040, e manter esse nível. Manter o nível de 20% também exige investimentos anuais, é muito difícil, mas é possível. E além disso, a gente também está prevendo uma estação de tratamento do lodo da ETA, que hoje não existe. Então, isso tudo está bem descrito, e do ponto de vista de investimentos, esses valores, a gente não faz isso por estimativa, a gente faz praticamente um projeto básico para cada um deles, baseado num banco de projetos que nós temos, de vários históricos que nós temos, da nossa própria equipe, que trabalha com projetos a vida inteira. Eu mesmo já devo conhecer, sei lá, umas 2 centenas de projetos de sistemas da Copasa, por ter feito vários projetos no passado. E isso tudo a gente consegue construir de forma que o que a gente está colocando no nosso estudo de demanda considera a disponibilidade hídrica, a redução de perdas, novas reservações, principalmente na estação de tratamento de água, que está bem localizada geograficamente, num ponto mais alto. Essa reforma toda na estação de tratamento, troca de redes antigas, de cimento amianto, ferro fundido, etc. É um conjunto de ações que está muito bem descrito lá. Você consegue comparar para mim? Eu precisaria abrir um estudo de demanda. Então, não tem como comparar? Tem como comparar abrindo um estudo de demanda e vendo o volume de cada um desses lá.
Você sabe me falar só um minutinho. É importante isso. Pensar que é o seguinte: nós estamos tratando de um contrato de 30 anos. Né? Prever o futuro é parte do ponto de vista de uma estimativa, de uma lógica. Por isso nós estamos contratualizando indicadores. Esse é o ponto mais importante. Nós não estamos contratualizando aqui com o que existe ou com o passado. Mas essa pergunta minha vai chegar no ponto mais importante que existe, entendeu? Não faço. Que é a água que a gente tem, o volume que a gente tem, entendeu? Você somando, por exemplo, as outras perguntas minhas que iriam completar essa daí, entendeu? É só esse grande número aqui, ó, que a gente disse. Para a gente alcançar 99% de água até 2030, isso é uma regra da concessionária. Ela é obrigada. Qual a população que nós vamos ter daqui a 5 anos em Andradas? A gente utiliza... estou preocupado com o que vai acontecer lá na frente, a não ser a capacidade do reservatório. Eu estou preocupado aqui em chegar, por exemplo, se você me fizer uma comparação, eu vou complementar que você vai entender. Se o volume desperdiçado for igual ou superior ao captado no rio, isso indica que o problema não é falta de água. Não, mas perfeito. Vou fazer aqui uma continha. Me lembrei aqui o seguinte: no nosso estudo de demanda, a vazão que entrega à população aqui está em média, está em torno de 76 litros por segundo a 100 e poucos litros por segundo. Vamos pegar 100 litros por segundo, que é bem real, bastante comparativo. Hoje, esses 100 litros por segundo se perde 36, ok? É normal que se deva ter hoje na estação de tratamento uma perda de 5 a 10 litros por segundo no tratamento, dependendo da forma como ela está sendo operada. Aqui a meta é que se reduza isso para baixo de 5. Então, dos 100 litros, talvez perca 3, 4 litros por segundo. Ao mesmo tempo, nós vamos reduzir a perda do sistema, que hoje está em 36 litros por segundo, para 20 litros por segundo. Então, isso tudo, quando a gente reduz de 36 para 20, nós estamos dizendo que nós deixamos de captar 16 litros por segundo dos mananciais, nos 3 pontos de captação, ok? Então, isso aí é um ponto muito importante, porque talvez o ganho de demanda aqui, se o crescimento populacional não explodir, que também pode ser uma possibilidade, só a redução de perdas, ela é capaz de resolver o problema da disponibilidade hídrica. Quer dizer que isso aí vai anular a captação do Jaguari. Não anular, ela vai se manter, mas você não vai precisar ampliar. Agora, de novo, vou repetir o que eu acabei respondendo já para a Tânia. Se por um acaso a cidade crescer muito, muito mais do que a gente consegue prever hoje com os índices populacionais que nós temos, que isso pode acontecer. Se isso acontecer, é risco de demanda da concessionária. Talvez ela tenha que buscar em outro manancial. Isso hoje é impossível de prever. Mas que ser previsto hoje. Mas se a gente prever hoje, esse investimento de 312... Não estou falando em valores. Edson, é por isso que eu gostaria novamente de pensar aquilo que eu havia dito a você. Nós não conseguimos, ninguém aqui é capaz de cravar qual a necessidade hídrica no ano de 2040, 2050. Lógico que é. O projeto exige, a ABMT exige. Então fala para mim o número da Mega Sena. Não, você vai ter que fazer um levantamento da população. Isso é uma estimativa. Isso é tudo uma estimativa. É uma estimativa, mas isso está calculado. Na minha pergunta aqui, eu não cheguei aí ainda. Não, eu só estou fazendo uma comparação. Não cheguei nessa. Eu tenho uma pergunta relacionada. Posso responder? Eu tenho uma pergunta relacionada a isso. Ok, só encerrando a minha resposta. O que eu estou respondendo é que os dados colocados levam em consideração o crescimento populacional dado pelo IBGE para os próximos anos. 30 anos. 30 anos. Isso ocorrerá? É uma pergunta que os anos se darão. Por isso, a importância de nós termos um contrato baseado em indicadores. Seja qual for o número, em 2030, em 2040, em 2050, a empresa vencedora da licitação tem que atender 99% da população. Por isso essa diferença.
A responsabilidade Aí inclui o tamanho do reservatório. Claro que sim. Já tem o tamanho dele? Não, qual a população de 2050? Tem que estipular e fazer, né? Aí estipulado está. Esse tem que ser no ato do contrato. O contrato tem que ter Isso está estipulado, está no contrato. Eu só estou te dizendo. Não, mas tem que ter a capacidade do reservatório. E tem, isso está lá escrito. Então fala. Eu sei de qual, tem 1000 páginas. A gente pode abrir aí e achar. Abre aí, por favor. E, independentemente disso, eu poderia falar qualquer número aqui. O número principal é esse. 99% da população tem que ter água tratada. Seja qual população for. Não é isso que a população precisa. A população precisa saber se vai aumentar a reservação. Claro que vai. E qual a população tamanho? vai crescer. Claro que vai. Qual que foi o cálculo da população para daqui a 30 anos? Nós vamos abrir ali. 52 mil habitantes ao final dos 30 anos. Está lá nos estudos. Certo. Posso? Por favor. Qual é a capacidade atual de reservação de água tratada do município, expressa em metros cúbicos, e para quantas horas ou dias de consumo ela atende a população atual? Qual é a população projetada para o horizonte de 30 anos de contrato e qual a capacidade de reservação necessária para esse cenário, considerando critérios técnicos de segurança hídrica, continuidade do abastecimento e atendimento às situações de emergência? O nosso consultor Eduardo está abrindo o caderno de engenharia. Eu sugiro ao senhor que baixe o caderno, imprima e leia, porque está tudo lá. Tudo isso que o senhor está perguntando está expresso com detalhes. Nós fizemos a comparação de todo o volume de reservatório que hoje a Copasa opera, fizemos a comparação conforme a norma, 1/3 do consumo diário, inclusive com reserva de incêndio e tudo mais, conforme se faz um projeto comum, né? Isso está expresso lá. Eu não guardei de cabeça esses números, são muitos números. Se eu viu a quantidade de projetos que a gente toca simultaneamente no Brasil inteiro, eu seria uma calculadora se eu conseguisse guardar todos eles. Mas isso está no caderno de engenharia de forma muito clara, inclusive o principal reservatório que nós estamos propondo construir lá na própria estação de tratamento de água. Espera um segundinho que nós vamos encontrar esses números todos lá. Nosso gerente aqui, Edson, ele vai só complementar alguma coisa, Cláudio? Só um minutinho. Tá bom. Oi, Edson, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo esclarecer. Essa questão hídrica, a gente consegue melhorar a captação do Jaguari, porque ele tem um pouco mais de vazão com a melhoria no barramento de nível do local que é previsto no projeto. Então eu consigo melhorar essa captação dele e, consequentemente, aumentar essa possibilidade de adição de água. Se eventualmente eu precisar de um volume maior naquele local, eu consigo abastecer. Então, no Jaguari é o meu ponto de escape. Mas não é essa a preocupação da população. Não é o volume do Jaguari. Entendeu? A água do Jaguari, eu posso dizer para você que a população desinteressa de captação dela. Com todo mundo que você conversa, entendeu? Todo andradense, sem fazer pergunta, nada, eles comunicam que a água do Jaguari não é excelente. É o recurso hídrico que a gente tem hoje, inclusive é captado pela Copasa. Eu tenho mais uma pergunta aqui que vai chegar nisso aí. Tá bom? É que eu vou fazendo, depois ele responde? Espera aí que o Eduardo vai complementar. Ei, tudo bem? Boa noite. Eu acabei de Boa noite. pegar o diagnóstico e o estudo de engenharia que baseia nossos estudos. Então, de acordo com o nosso diagnóstico, que foi passado até pela Copasa, os centros de reservação, Andradas tem 19 centros de reservação e o volume total é de 4.835 metros cúbicos.
Isso aí, se a gente for relacionar com o nosso estudo de engenharia, esse volume ele dá e sobra para os 30 anos. A questão da reservação não é o principal problema de Andradas no sentido da água. Isso aí para a população não vai ter problema nenhum com relação a isso. O que o Eduardo quer dizer é que o problema aqui não são os volumes dos reservatórios da Copasa. Isso de fato não é um problema hoje. O problema é a disponibilidade nas captações. Agora, ao mesmo tempo, hoje, na ETA, de fato, o reservatório é pequeno. Nós estamos prevendo a construção de um reservatório que a gente costuma chamar de pulmão. Isso tudo está bem descrito lá no caderno de engenharia. Como as suas perguntas estão muito detalhadas, sugiro que baixe o documento, imprima esse documento, deve ter cerca de talvez 300. Seria interessante que vocês tivessem esses dados, para fornecer para a gente, não? Exato, estão disponíveis todo este mês. Eu não sabia que estava lá. Aqui no QR Code, consulta pública, só apontar a câmera do celular, o senhor tem acesso a todos eles. Então, com muitos detalhes. Não dá para a gente vir na audiência pública e ficar aqui falando todos esses números, nós vamos botar todo mundo para dormir. Então, mas são coisas interessantes, né? São coisas do projeto. E é por isso que está... Eu pensei que vocês iam expor o projeto, como que foi feito, como que foi detalhado, entendeu? Edson, eu posso dar uma sugestão? Pode. Tá. Tenha acesso a toda a documentação que está ali no QR Code, ou entrar no nosso site. Tire todas as suas dúvidas. Então, mas por exemplo, todas tem coisas essas perguntas. Que se eu não encontrar lá, aí depois como que vai ficar? Não. Pergunte então. Posso perguntar? Então, ó. Não, vamos lá. Tem uma bacana aqui para eles que não vai ter problema. Foram estudadas alternativas de novos pontos de captação por gravidade próximos ou acima da ETA que poderiam reduzir custos, riscos ambientais e a dependência de mananciais mais vulneráveis? A gente fez esse estudo do ponto de vista geoambiental, não há disponibilidade tão próxima como está hoje. Se tivesse, a própria Copasa já teria feito. Mas isso é uma obrigação, mais uma vez, se for necessário, para a futura concessionária. Isso é o risco de demanda dela de correr atrás disso. Por exemplo, se ela quiser fazer o reuso da água, como a Tânia mesmo sugeriu, da ET, nós temos uma ET que vai tratar ali em 70, 80 litros por segundo, ela pode utilizar esse próprio, desde que esteja dentro dos parâmetros, para voltar a abastecer a cidade. É uma prerrogativa da concessionária, uma obrigação da concessionária. Mas quer dizer que, então, por exemplo, é uma prerrogativa dela. Vai fechar um contrato sem saber se ela vai fazer isso ou não? Ela vai altear os barramentos das atuais captações, que já são existentes, vai melhorar a capacidade eletromecânica dessas captações, vai melhorar a estação de tratamento. Isso é obrigação. Se essas 3 captações não forem suficientes, ela é obrigada a buscar essas novas fontes. Serão mais distantes, não tem fonte por gravidade disponível para abastecer a cidade. Mas ela vai ser obrigada. Vocês estão baseando no que a Copasa fez ou vocês têm um novo? Nos dois. No que a Copasa nos passou, que é a operadora atual que tem as informações, e nos estudos que nós fizemos. Que eu consigo ver. Está lá, Está lá o... Edson, mais uma vez, só acessar aqui, esse QR Code aqui. Tudo bem, não precisa ser um original, que eu estou procurando entender. Eu estou só explicando, só acessar aqui. Você está levando para outro lado. É só que eu queria ouvir mais pessoas. Pois não. Foram avaliados os riscos de contaminação da captação no rio por defensivos agrícolas, considerando o uso de ocupação do solo ao montante? Sim. Eu tenho acesso a esse resultado? Nos estudos. Certo. Lembra o que deu? Esse é um risco que vai acontecer no Brasil inteiro, né? Infelizmente, nós somos um país ainda com água bastante pujante. O que acontece? O risco hoje é baixíssimo. Não há a possibilidade. Se tivesse,
a população toda hoje já estava contaminada. A Copasa ela não teria como evitar esse risco nessa intensidade. Não há esse risco. As captações da Copasa não estão escolhidas aleatoriamente. Foram feitos estudos lá atrás, mas são bons pontos de captação. Mas vocês têm esse estudo? Não tem esse risco. O risco é muito baixo. Não, mas lá eu vou achar esse estudo também. Sim. Vai ter lá o laudo, tudo certinho. Nós não fizemos laudo nesse nível, o estudo em 6 meses não chega nesse ponto, mas não há esse risco, uma vez Você que não pode responder claro assim. que posso. Claro, nós não temos grandes lavouras a montante das captações. Que risco? De onde que vem esse risco? Esse risco virá se tivéssemos grandes lavouras, que usassem grande quantidade de defensivos, que não tivessem nenhum cuidado, que isso tudo fosse carregado para dentro do rio. Mas foi feito isso estudo. não acontece, isso não acontece. Foi feito estudo. Foi feito estudo. Eu vou conseguir lá também, né? Tá bom. Bem, vamos fazer o seguinte, Edson. Você segura as pontas um pouquinho, vamos ver se mais alguém quer fazer alguma pergunta, depois a gente volta, pode ser? Boa noite, nós estamos com essa mesa já, pessoal da empresa. Eu tenho algumas dúvidas, principalmente na última fala, Frederico, né? Você disse que não tem grande questão agrícola nas captações, mas eu estou com um dado aqui de mapa de ocupação de solo da captação do Ribeirão Caracol, tá? Cara, e assim, a bacia tem 1.363,82 hectares, tá? Piscicultura 12,3 hectares, pastagem 209,32 hectares, outros usos agrícolas não especificados 453,97 hectares, outras áreas não vegetadas 2,43 hectares, outras lavouras temporárias 6,86, café 69,44 e outras lavouras perenes 0,45, ou seja, tem muito uso, cara, agrícola, tá? Eu falo isso porque foi tempo da minha pesquisa. Então essa bacia específica tem muitos problemas, tá? Não sei como é que foi o diagnóstico de vocês, mas principalmente no ponto de captação, hoje a captação do Caracol, ela tira mais água do que o rio tem disponível, por exemplo. Hoje tem uma outorga de 34 litros por segundo, tá com o IGAN, e no IDS Zema, que eu acho que vocês consultaram, ele tem 36 litros por segundo. Mas no parecer técnico do IGAN, ela faz um cálculo antigo, não considerando o IDE, a analista, que dá que tem uma Q7 de 76. Então ela estaria dentro dos 50% da Q7. Mas, inclusive, ela faz uma confusão com a Q95, mas é um dado muito técnico. Então, hoje, na estiagem, a Copasa retira toda a água do rio. Eu falo isso porque eu passo no fundo da minha casa, foi tema da minha pesquisa. Inclusive, com análise de agrotóxico, tem presença sim, porque tem muita coisa, muito uso no entorno. Então hoje eu tinha até um vídeo salvo disso, que na estiagem plena a Copasa tirava toda a água do rio para tratamento. Eu falo isso também mais uma vez, aonde está a captação é uma propriedade da minha família que é divisa com a pessoal da Copasa, então eu tenho acesso àquela pequena barragem. Então isso é fato que na estiagem toda a água foi retirada para captação e distribuição. Do ponto de vista legal, tem que captar porque o pessoal precisa consumir água, né? Obviamente nós temos perdas de sistema antigo, enfim. Outro ponto interessante, das nascentes, na cabeceira, 4 nascentes sumiram, elas secaram. Eu não sei se por rebaixamento de lençol, se elas estão aflorando em outro lugar, mas em entrevista com os moradores eles afirmavam que elas existiam. Você disse de um plano para quem pegar, né, para a empresa concessionária, que ele tem que fazer um manejo inicial para talvez preservar. Só reflorestar não é o suficiente, porque eu tenho outros usos que influenciam nisso, escoamento, filtração, enfim, mas imagino que será de responsabilidade da empresa concessionária. Isso são apenas uns dados que eu estou trazendo aqui. Agora eu tenho uma pergunta. Hoje, nós estamos falando da mesma tarifa que a Copasa para a empresa que for concessionária. Mas ao longo dos 30 anos pode ter um reequilíbrio financeiro e ter que alterar a tarifa, ou não? São duas questões. Desculpa seu nome? Neto. Neto. Por que eu estou
dizendo duas questões, Neto. A tarifa evolui, primeiro, do ponto de vista inflacionário. Então, você mantém a tarifa, se corrige inflação por IPCA. Então, esse é o primeiro ponto. Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e essa palavra é importantíssima na regulação de um contrato de 30 anos, você pensa exatamente que o contrato é uma balança, onde existem, de um lado, obrigações que a concessionária tem que arcar e a receita que ela recebe, né, da arrecadação como um todo. O desequilíbrio é quando existe o pêndulo para um lado ou para o outro. Então, os equilíbrios podem vir a acontecer e eles são normais. Por que eles são normais? Exatamente pela incapacidade humana de se prever o futuro, né? E mais uma vez é isso que eu gostaria de frisar. Por isso a importância dos contratos de concessão serem contratualizados por indicadores e não por quantidades. Por quê? Para o futuro, vamos dizer que nós tenhamos alguma explosão demográfica, a Andradas passa a ter 100 mil habitantes. Responsabilidade da concessionária atingir a demanda de água necessária para 100 mil habitantes. Isso é um típico caso de uma estrutura de risco alocada para a pessoa que melhor consegue mitigá-lo, que é a concessionária. Não sei se eu consegui te explicar, mas a lógica principal é, ao longo de um contrato de concessão, nós podemos e provavelmente teremos aditivos de reequilíbrio. E eles são importantes, mais uma vez, para que o contrato, se ele estiver pendulado para qualquer dos lados, ele retorne ao seu equilíbrio. Certo. Mais alguma coisa, né? Se o Frederico quiser falar. Só lembrando que está previsto a regularização ambiental dos 3 barramentos, assim como a recuperação. É uma questão de disponibilidade hídrica, que não é um, são 3, né? Mas isso está previsto e a regularização passa pela regularização da outorga. Agora, quanto ao agrotóxico, vou dar meu depoimento pessoal aqui. Quando eu vou ver só queria só não foi na Copasa, foi no Rio, tá? Não, pois é, mas, é uma água tratada. Deixa eu responder que isso aqui é importante. Nós tivemos lá uma denúncia em São Lourenço que existia agrotóxico, Mantiqueira, mesma coisa, captação lá no Rio Verde, e a gente acompanhava nosso laboratório muito bem equipado, de que tinha agrotóxico na água, veio denúncia da Câmara de Vereadores, o presidente do SAI me ligou de noite apavorado. Nós pagamos um laudo de um laboratório de Belo Horizonte para que fosse independente e não pegou os laudos que estavam naquela publicação, que estavam usando parâmetros completamente diferentes daquele da legislação brasileira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação, porque muitas vezes essa informação confunde a gente. Mas, de novo, esse risco é um risco que vai ser gerenciado pela futura concessionária. Não, concordo, é só para questão de informação mesmo. A outra pergunta, você falou sobre o lançamento, ou no Jaguari ou anterior, quanto à IGAN. Se for o Jaguari, a Agência Nacional de Água, se for estadual, o IGAN. Hoje o IGAN, na porção que nós estamos aqui no GD6, ele não autoriza o lançamento, porque ele entende que você está autorizado a poluir. Mas acontece, não tem muito o que se fazer. Eu falo isso porque eu faço parte do Controle de Bacias, tá? Então é um dado muito técnico, específico, eu sou parte da Câmara Técnica de outorga. Então hoje não outorga esse lançamento no GD6, em alguns lugares não outorga. Mas quando vier a outorgar, ou a ANA que outorga, há uma cobrança pelo uso dos recursos hídricos anuais. Isso foi levado em consideração, está lá no estudo. Custo operacional. Custo operacional, legal. Outra questão, a questão da São Cristóvão. Ela realmente há necessidade dela continuar operando, porque ela é uma ET inversa, né? Ela faz um processo inverso do que seria o comum, que é lançar lodo para cima, que é muito mais difícil de lançar água. Operacionalmente, com o custo que ela tem hoje, é viável ampliar ou seria mais viável a criação de uma outra, como você disse, na porção do Jaguari, que inclusive poderia lançar no Jaguari, que tem a maior capacidade de depuração do esgoto tratado? A previsão da São Cristóvão é praticamente refazer ela inteira, não é aquela que está lá, tá? Inclusive ampliar a capacidade. A outra opção seria reverter todo aquele esgoto que está lá mais no norte da cidade
para o sul. Então, é uma opção do nosso estudo de referência. Se a concessionária entender que é melhor reverter, não há problema. E a última pergunta, a questão da, como vocês já deixaram claro, que há necessidade desse equilíbrio e tal. Eu não sei hoje o que é o gasto público do município com a água. Não há necessidade de Mas vai acontecer, né? Isso é um fato. Isso depende de muitos. Pode ser, inclusive, a gente pode ter reequilíbrios de N maneiras. Então, mas assim, eu só estou dizendo o seguinte: não dá para fazer, não é possível afirmar uma coisa desse tipo. Tá? O contrato está equilibrado da maneira como ele está planejado. Entendi. Mas assim, aí a minha pergunta seria no sentido, eu não sei hoje o gasto do município com água. Se houver reequilíbrio, uma casa de 3 famílias, vamos supor, eu pago 150 de água, vou passar a pagar 200. Para o município, quanto que isso iria custar se houvesse esse equilíbrio? Um ponto importante. Essa questão do 99% também, uma devida venha, você está considerando a população total, inclusive área rural, porque em área do município é 98% de água, né? Que hoje é entregue. Só estou falando da população. Isso é o que traz a legislação, Pedro. Importante é o seguinte: a tarifa social está regulada aqui na 14898. Então, esse ponto é um consumo da população, principalmente colocada no que a gente chama ali de família de baixa renda ou pobreza, né, que vai estar lá no CadÚnico. Essa é uma estrutura que já está determinada nessa nova legislação e isso valerá nesse novo contrato. Mais alguma pergunta? Podemos passar? Depois dos 99%. Perdão, só para terminar. Quando vocês falam 25% de perda até 2033, não é uma perda muito grande. Por exemplo, a Sanasa hoje fechou em novembro com 15% de perda. Então, você teste 10% representa essas são metas, de novo, a gente tem um número quase 40% hoje, né? Então reduzir para 25% já é um número que preconizado pela lei. Isso não está inventado pela consultoria. Isso foi determinado pelo marco de saneamento. Próxima pergunta, mais alguém? Agora dessa tarifa social, porque tarifa social não, né? Porque quem vai pagar é quem paga a água que vai pagar para quem tiver essa tarifa social. Não tem água grátis. No cômputo total, Tânia, né? No cômputo total, Tânia, essa tarifa está contabilizada. É essa a lógica. Mas quem paga é quem paga a conta. No total está pagando. Ser de outro lugar não existe almoço grátis, né? Nem água. Nem água grátis. É a mesma lógica. Isso está no cômputo total. E outra coisa. E de novo, isso é uma lei, tá? Então, é uma lei federal. Sobra para quem paga. Não, aqui também vai pagar. Sei, mas. Só que vai pagar menos. Ok? Eu entendi sua crítica, mas aí é uma outra lei federal. Também que me veio à mente agora. Deus me livre desse pior dos mundos, dessa água ser bombeada novamente para a gente tornar a consumir. Não é uma coisa que me agrada. Mas, se ela foi tratada lá, ela está apta para ser consumida novamente? Tânia, é porque o Fred é nosso engenheiro técnico aqui e a sua pergunta foi bastante técnica. E o Fred respondeu de uma maneira ainda mais técnica. Do ponto de vista financeiro, é inviável essa proposta. É muito caro o reuso de água. Então, é mais fácil a concessionária buscar uma captação em outro local do que construir o reuso da estação de tratamento. Pior do que, só que, por exemplo, esse é um caso extremo de uma necessidade emergencial gigantesca. Tá. Mas vamos supor, aconteceu. Essa água está pronta para ser consumida novamente. Não. São duas coisas distintas. A água que retorna depois da estação de tratamento de esgoto, ela tem parâmetros para o retorno para o rio e não para o consumo. São duas águas diferentes. Então, a água que sai da estação de tratamento de esgoto, ela é possível de retornar ao leito do rio, mas ela não está disposta para o consumo de água pela população. São duas coisas distintas. Ela tem que ser novamente tratada. Mas e se
for necessário ela ser bombeada? Se for, o investimento da concessionária será feito para isso, porque ela tem que atender os 99% de tratamento de água atendido no população. Um ciclo vicioso, no caso, eu pago para tratar aqui, pago o tratamento aqui do esgoto, depois ela volta, torna a pagar o tratamento, torna a pagar, vou ficar nesse... Só para te dizer com muita tranquilidade, tá? E sem ser engenheiro sanitário igual o Fred é aqui, não existe esse caso no Brasil. Tá? Então não existe esse caso no Brasil. Ok? Eu acredito que não vai acontecer em Andradas. Mais alguma coisa, gente? Edson, você teria mais alguma pergunta? Então vamos lá. A sétima aqui, a sexta, quer dizer, né, já me respondeu aí, né? Que eu ia perguntar para você se o reservatório nosso foi construído em 1970, né? Aí eu ia chegar, mas você já disse que vai ser ampliado, né? Vai construir um novo reservatório, né? Deixa eu ver aqui. Essa praticamente você me respondeu na outra lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Quer dizer que não vai ser descartado, né, o Jaguari? Não. Não tem como? Não tem como. Porque se tivesse... Ele faz parte da estrutura toda. Certo. Então, uma pergunta aqui que incluiria isso aí, mas vai chegar lá, quer ver? Vamos lá. Caso o sistema público de abastecimento seja adequadamente dimensionado para a população futura, com reservação compatível com o horizonte do contrato, a administração pretende revisar a exigência de reservatórios próprios em novos loteamentos, uma vez que essa obrigação decorre da insuficiência estrutural do sistema? Bom, eu acho que aí até eu consigo responder. Vamos lá. Não sei se você observou, existe uma meta. 99% da água ela tem que ser tratada. Existe um resultado. Nós temos uma agência. Então, o que essa agência vai fazer? Ela vai fiscalizar a concessionária para ver se ela está prestando o serviço devido pelo resultado. Então, tudo isso, a administração estará junto à agência de desenvolvimento, junto à agência regulatória, acompanhando todas essas possibilidades, entendeu? Entendi. Consegui explicar? Conseguiu. Só que, por exemplo, como é um projeto, isso aí tem que ter já, né, todas as diretrizes, né? Tudo. É um projeto, por exemplo, o fato. Mas as diretrizes estão todas naquele QR Code. Exatamente. Aquilo que eu falei para você. Dá uma olhadinha. Eu vou dar uma olhada lá. Isso. Tá bom. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o esgoto. Pois não. Eu vi que está uma explanada mais ou menos ali, mas a minha pergunta é diferente. Vamos lá. Qual é o modelo de tratamento de esgoto previsto para o município no âmbito da concessão? Centralizado, descentralizado ou híbrido? Considerando que já existe ETS em bairros mais novos, foram avaliadas alternativas de implantação de ETS descentralizadas nos bairros mais antigos, como solução técnica e economicamente viável? Bem. Às vezes descentralizadas aumentam muito o custo operacional, então elas são inviáveis. Então, respondendo claramente, é centralizado, principalmente no Maete, como eu mostrei, mais ao sul, em nível terciário, inclusive para retirar o nitrogênio amoniacal. Então nós estamos falando aqui no nível máximo de tratamento exigido pela lei, assim como também a São Cristóvão, ela tem que ser reformulada para atingir o mesmo nível. Uma missão difícil, né? Nada, não é nada. Eu conheço essa cidade, sou nascido e criado aqui.
Vocês vão ter uma missão muito Mas é por isso que tem um contrato para exigir. Para isso, não somos nós não, tá? É a concessionária futura. E por isso que a gente exige o grande número aqui é o investimento. O principal item da empresa futuramente a ser contratada aqui é a capacidade de investimento da concessionária. Isso não é difícil, desde que você tenha capacidade de investimento. Eu fico imaginando um projeto, né, baseado nas... Né, entendeu? Por fim aqui, nos estudos apresentados, foi feita uma comparação técnica entre o modelo de concessão e a alternativa de criação de uma autarquia municipal de saneamento? Esse tem lá, existe um número muito interessante, isso foi criado na Inglaterra há muitos anos atrás, é o berço da estrutura de concessões, chamado VFM, Value for Money. E qual que é a ideia do Value for Money? É a vantajosidade, ou seja, dada a necessidade de investimento, qual é a maior vantajosidade para o ente público? E aí o ponto é, uma autarquia municipal não tem capacidade de investimento necessária, assim como a prefeitura municipal não tem capacidade de investimentos necessários. Por isso, a construção e a necessidade de trazermos um capital privado para a cidade de Andradas. Ou seja, é com um novo contrato de concessão que nós temos a capacidade de captar investimentos que serão privados para que a gente alcance isso. O VFM é impossível, ele fica impraticável, explode lá em cima, vai ao infinito lá, com a capacidade da gestão pública para captar esses investimentos. Nós temos um exemplo bem próximo aqui, que é Poços de Caldas, né? E que está sem capacidade. E existem N outros exemplos no país sem capacidade. Eu dei o exemplo ali para você de um projeto que a gente fez no ano de 2023, que foi o município de Governador Valadares, e por acaso o SAI mais antigo do país. Era uma autarquia, exatamente o que você está propondo. Sabe quantos por cento existe de tratamento de água em Governador Valadares, de esgoto em Governador Valadares em 2023? 0. Foi feito um estudo juntamente aprofundado com a prefeitura? Foi feito o estudo e é o que eu estou dizendo. Onde eu vi as comparações, tudo, tá, né? Está no caderno econômico. Está tudo isso lá, né? Está no caderno econômico e o que eu estou dizendo é o índice. O índice do VFM é muito grande, tendendo ao infinito para o que mostra a inviabilidade da capacidade pública para fazermos isso. Tá. Eu só queria deixar uma mensagem aqui, porque isso é uma preocupação minha. Estou aqui debatendo com vocês, nada não, mas eu conheço a sua preocupação. Eu considero, eu sou nascido e criado aqui, e eu conheço, eu sei que já aconteceu com a nossa água, sei que a gente passa aí há mais de muitos anos, então essas perguntas não são contra o projeto, entendeu? Elas são a favor de uma decisão bem fundamentada que garanta água suficiente, segura e de qualidade, não apenas hoje, mas pelas próximas décadas. Muito obrigado. Edson, só antes de passar aqui para a prefeita, a Howard tem 10 anos construindo modelagens e eu completo esse ano 20 anos como um estudioso, vamos dizer assim, um profissional dessa área. Te garanto que a melhor estrutura modelada de projetos de saneamento que nós temos entregues, principalmente nos últimos 5 anos, pós-marco de saneamento, está sendo feita aqui em Andradas. Esse projeto não perde em nada para o projeto que foi feito pelo BNDES para Pernambuco, pelo projeto que foi feito pelo BNDES, que nós somos contratados pelo BNDES para Porto Alegre, e nada perde para a modelagem de Salvador. Então, eu posso te tranquilizar que nós estamos com um estado da arte do ponto de vista de modelagem de concessão,
E o melhor resultado, Edson, disso tudo, nós vamos ter em março, em abril, que é o leilão na Bolsa. O que significa isso? Se o estudo estiver errado, não haverá interessado no projeto. Esse é o maior teste, prefeito, da avaliação desse projeto. Se o estudo estiver incongruente, se o estudo tiver falhas, o mercado de saneamento não virá o projeto. É o que a gente chama de uma licitação deserta. E eu acredito, ainda mais tendo em vista a reunião que nós tivemos hoje, ele está também previsto, está lá público no site da B3, no YouTube da B3, o número hoje, nós tivemos mais de 10 empresas participando hoje do roadshow na Bolsa. Isso demonstra a robustez do projeto. E acho que, mais uma vez, o grande número se dará com a disputa da licitação e principalmente se a gente tiver um interessado. O fracasso desse projeto ou desse estudo se dá principalmente se a gente tiver uma licitação deserta, o que eu não acredito que ocorra. Então, sua preocupação é muito positiva e te digo com muita tranquilidade, o maior resultado disso nós vamos ver daqui a pouquinho, que é o momento do leilão, prefeito. Pode acontecer de ficar na mão da Copasa, né? Ô Edson, deixa eu falar para você. Eu, como você, nascida e criada aqui, tenho um maior respeito e cuidado com a nossa cidade. Você sabe das dificuldades que nós passamos nos vários sentidos, mas nós estamos firmes com o objetivo de grandes realizações. A sua preocupação também é a minha, posso até falar pessoal, né? Tanto é que a gente sabe que a questão de saneamento, politicamente, não é lá um ganho para nós, mas a gente sabe do benefício que a gente vai conseguir trazer para o nosso povo. Então, a partir daí, Estivaninho e eu e toda a nossa equipe resolvemos que nós haveríamos de fazer alguma coisa a bem da saúde do povo, que é a questão do saneamento, né? Então, eu confio, a partir de tudo que eu vi hoje lá na Bolsa de Valores, pelo nível de empreendedores, de empresários do saneamento, nós não estamos brincando, nós estamos falando muito sério para resolver esse investimento. O maior investimento que o município fará será esse de resolver a questão de saneamento do município de Andradas. Então eu quero te falar de coração para coração que eu também sou andradense, eu tenho preocupação e nós vamos resolver essa questão na nossa cidade, tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Como é que chama o Guimarães Rosa, que a gente precisa coragem? Como é que é? Esquenta e esfria, mas o que a gente precisa é coragem, não é isso? E nós estamos a todo vapor. Só um minutinho. Edson, eu gostaria de sugerir, Edson, Tânia e Neto, que fizeram as perguntas, o material que está disponível aqui é um material grande, extenso, longo, vocês vão ver, mas existe um anexo, que é o chamado caderno de encargos. Esse é o coração do projeto. É lá onde estão descritos os principais indicadores, é lá onde nós vamos ter a matriz de riscos necessários a esse projeto. Então, se eu puder, viu, Edson, puder sugerir, comece a leitura pelo caderno de encargos. Ele é um bom norte para todo o projeto que está aqui descrito, porque existem muitas questões que são questões jurídicas, né? Outras questões que são questões econômico-financeiras, que muitas vezes pode parecer ter uma sopa de letrinhas lá, né, prefeito? Vários indicadores financeiros, mas o caderno de encargos ele é magnânimo. Tá? Pois não, Edson. A cobrança hoje é pela média? Desculpe? A cobrança, a Copasa cobra pela média, né? Não. Não?
não é consumo real. E vamos lá, primeiro, responder sua pergunta, o reservatório novo na ETA sendo projetado para 1.500 metros cúbicos, ou seja, 1.500.000 litros. Tá? Agora, a cobrança, saiu uma NR nova da ANA, NR 13, foi, se não me engano, publicada semana passada, em que ela regulamentou a Lei 14.898, tarifa social, junto disso, proibiu o consumo mínimo e instituiu que o consumo tem que ser real. Não pode ter 10 metros cúbicos, 5 metros cúbicos de consumo mínimo. É uma taxa de disponibilidade do serviço e o consumo real. Então, se o senhor consumiu 0, vai pagar só a disponibilidade. Se consumiu 5, vai pagar a disponibilidade mais o preço de 5 metros cúbicos. Tarifa crescente, quem consome menos paga menos, padrão. Tudo certo, gente? Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Então, eu quero agradecer aqui a presença. Alguém que gostaria de falar? Não? Você faz o fechamento? Não, só eu queria reforçar então que, né, as pessoas que tiverem interesse, os documentos eles estão disponíveis ali no QR Code e a consulta ela permanecerá aberta até o dia 19, agora de dezembro, na próxima sexta-feira. As pessoas podem enviar sugestões e contribuições também através deste link que está disponível no QR Code e também no site da Prefeitura. Nós temos um banner onde tem o link de acesso ao site andradassustentável.com.br. E agora, então, a presidente da mesa, a prefeita Margot, fará as considerações finais e o encerramento da nossa audiência pública. Bem, só complementando o que a nossa cerimonialista falou, então a Howard, tudo que vocês perguntarem, tiverem dúvidas ainda, ela responderá até, você pode fazer esses questionamentos até o dia 19, que é sexta-feira. Bem, responderão em uma semana, isso. Bem, eu acho que, mesmo tendo poucas pessoas aqui, mas eu acredito que aí pelo nosso site, algumas pessoas estejam acompanhando. Estou muito satisfeita com o nível de perguntas que vocês fizeram. Achei que ficou bom, somou as dúvidas. É muito importante a gente não levar nada para casa. Agradecer aí a Tânia, o Edson, quem mais que fez? E o Neto. Muito obrigada aí da participação. Agradeço a presença de todos aqui, dos nossos servidores também, nossos secretários. E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa resolver esse problema de saneamento e nós vamos fazer isso. A lei determina, mas mais que isso, nós nos reunimos e entendemos da importância que é a questão do saneamento. Maior investimento de Andradas. E muito obrigada a todos vocês pela presença e que daqui para frente agora é só caminhar para a gente resolver essa grande questão. Muito obrigada. Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui da mesa? Era isso, gente. Muito obrigada a todos.